Vale. Bom, então a ideia é, em essa sessão, sim, vou a dividir o grupo em dois, sim, então temos muitas pessoas agora, então o grupo original será dividido em dois, agora temos esta webinar e amanhã teremos outra webinar, sim. A ideia hoje é trabalhar com os conceitos de compromisso e responsabilidade. Sí, pero antes voy a contar una pequeña historia. ¿Si me escuchan bien? Está... Deixa eu mirar acá. Sí. Sí, perfecto. Sí. Entonces, la idea es hablar sobre la diferencia de compromiso y responsabilidad, pero antes voy a contar una pequeña historia, ¿sí? Entonces, cuando yo era un poquito más nuevo, com 18 anos, sim, há 2 anos atrás, sempre que começávamos a fazer uma cena, sim, algo assim, fazia uma rotação, sim, rodava quem comprava a bebida, sim. Então, por exemplo, éramos 5 amigos e sempre que nos encontrávamos em março, por exemplo, no mês de março, eu era o responsável por comprar a bebida. E no próximo mês, um outro amigo, e no próximo mês, outro amigo, e no outro mês, outro amigo. Pero nós tivemos um amigo que sempre que era o mês de ele comprar a bebida, o que hacíamos? Os outros amigos já compravam, porque sabíamos que ele não ia comprar. E 90% das vezes aceitávamos, ¿sí? Então, se nós não tivéssemos comprado a bebida, ¿sí? Não teríamos o que beber em este encontro. Então, muitas vezes se passa isso, ¿sí? Hacemos uma espécie de combinado, ¿sí? Uma espécie de acordo, e nem sempre todos os cumprem. Então, para vosotros, ¿sí? Isto é problema de compromisso ou de responsabilidade? Essa história que eu falei. Compromisso. Ajá. Compromisso também. Sí, igual. Sí, também. Perfeito. Então, a ideia de compromisso, vamos começar a falar sobre a ideia de compromisso. E depois, no final, vamos ver se isso é problema de compromisso, de responsabilidade ou os dois. ¿Sí? Então, para haver compromisso, os compromissos têm duas caras, ¿sí? Em el sentido de que para que haja compromisso, tem que haver por lo menos alguém que se compromete e alguém que recebe o compromisso, ¿sí? Alguém que acepta o objetivo de compromisso. Então, desde o ponto de vista temporal, há primeiro momento, ¿sí? Que é quando o compromisso se origina. Tanto os pedidos como as ofertas, ¿sí? São compromissos. ¿Ok? Então, quando estamos falando de compromisso, estamos falando de isso. Alguém que oferece uma coisa e outra que aceita essa coisa. Isso é compromisso. Se eu ofereço algo para Arturo, ¿sí? Hacer algo que eu preciso que Arturo faça algo para mim e Arturo aceita, temos compromisso. Pero se eu ofereço algo para Arturo e Arturo não aceita, não temos compromisso. Para ter compromisso é necessário que as duas partes estejam em concordância. ¿Está claro? Então, é interessante que muitas vezes escutamos algo como: vou fazer compromisso com mim mesmo. ¿Sí? Não temos mais de um
uma pessoa involucrada em isto, ¿sí? Então, teoricamente, não é possível fazer um compromisso com nós mesmos, ¿sí? Podemos setar goals, podemos fazer um combinado, ¿sí? Podemos fazer um objetivo, coisas assim. Mas um compromisso é errado falar em isto. Vou fazer um compromisso comigo mesmo, ¿sí? Então, uma coisa que é muito importante em la questão do compromisso e é uma coisa que não hacemos, ¿sí? É negociar as expectativas, ¿ok? Se algo como te resultaria assombroso também saber a quantidade de pessoas que assumem compromisso sem sequer indagar quais são as expectativas, ¿sí? Então, quando hacemos isto, estamos dando lugar a mal-entendidos, ¿sí? Entre lo que eu considero hecho e que o outro considera hecho, ¿sí? Trabalhamos muito isso em Agile, com o que? Definition of done, um exemplo. Nós temos um compromisso baseado em que? Talvez em nada, quando nós estamos trabalhando com Agile. Pero em Agile, empezamos a pensar nisto, ¿sí? Que são as expectativas para que o compromisso seja atingido, que são o que? Os definition of done, por exemplo, ¿sí? Então, para este compromisso que dar feito, ¿sí? Ser considerado hecho, eu preciso de isto. 5 tópicos. E a pergunta que eu faço para vosotros, e não precisa responder, é retórica, é: quantos compromissos estão aceitando em tu vida profissional, em tu vida pessoal, sem alinhar as expectativas? ¿Sí? E depois quedamos molestos. Por quê? Porque pensamos, mas isso tudo o que ele pediu, ¿sí? Pero o importante de alinhar as expectativas é que muitas vezes quem está pedindo também não tem claro o que quer. Eu creio que em algum momento já falamos um pouquinho sobre isto, sim? Negociar as expectativas é dar também ao outro a oportunidade de aprender e mirar se o que queres está realmente claro. No mundo corporativo temos muitos problemas com isto, ¿sí? Que muitas vezes o cliente nos pede algo a nós outros, pensamos que o cliente sabe o que quer, mas quando entregamos o produto, ¿sí? Algo como o cliente habla para nós outros: mira, eu quero um bolígrafo que escriba azul. ¿É possível? Sí, é possível, ¿sí? Então, aí temos um acordo. Então, produzimos o bolígrafo que escreve azul, pero quando o cliente quando o customer vai atestar o bolígrafo, esse azul está muito escuro. Não é esse tono de azul que eu quero. Eu queria um azul um pouquinho mais claro, ou um azul com um tom de verde, coisas assim. E assim está hecho o problema. Quedamos molestos porque pensamos que estava tudo bem. O cliente queda molesto porque também pensava que estava tudo claro, ¿sí? E em nosso dia a dia de trabalho, quando hacemos um compromisso, ¿sí? Perguntamos quais são as expectativas ou não. Eu tenho certeza que poucas vezes falamos sobre as expectativas. Então, quando estamos falando de compromisso, é algo que só é possível quando tienes mais de um involucrado, ¿sí? Eu faço a proposta e o outro acepta. Aceptando a proposta, temos um compromisso. ¿Sí? Não aceptando, não temos um compromisso. Quando acepta, a parte mais importante é a simples pergunta: o que espera de isto? Ou quais são tuas expectativas para isto? É simples,
¿sí? La pregunta. Nem sempre a resposta é simples também. ¿Ok? Se tratando de um compromisso, além de negociar as expectativas, também temos a questão de proponer um compromisso, posponer um compromisso, ¿sí? Que é uma situação que também pode suceder e que nos pueda e que não puedas ocupar-te de realizar as ações, ¿sí? Que has se comprometido de imediato, ou inclusive para o momento em que se espera que lo hagas, ¿sí? Então, tenho duas coisas involucradas acá: o que fazer para quando fazer, ¿ok? Então, puedo não entregar algo ou puedo não entregar algo quando combinado. Então, poderias recorrer a pedir para posponer o compromisso hasta no momento em que ele quedas executado. ¿Sí? É importante negociar isto com quem hace o pedido e deixar claro para quando estará listo. ¿Sí? E para fazer isso, o que temos que fazer? Temos que ter um perfeito, um sincronizado controle do que estamos fazendo. ¿Sí? Então, quando nós sempre pedimos para os equipos, os managers sempre pedem para nós algo como, mira, temos que ter um controle das coisas que estamos fazendo, não para controlar a produtividade, para falar se estamos bem ou mal enquanto performance, sim, mas principalmente para saber se vamos conseguir ou não cumprir o compromisso com o acordado a nível de produto e o acordado a nível de data, sim, de fecha para fazer a entrega. Ok. O outro ponto é rechazar um pedido, sim, uma alternativa aunque uma de las menos utilizadas, consiste em rechazar o pedido. Se não é habitual encontrar pessoas que se permitem rechazar um pedido, ao contrário, os aceitam e sabem do que, sabendo de que não poderia cumpri-lo, esperam que a suerte os acompanhe. Sim? Algo como eu pedi algo impossível para nós acá em nosso dia de trabalho. Eu sei que faço uma coisa 10 por dia. 10 coisas por dia, 10 qualquer coisas por dia. Então, no final da semana, eu sei que consigo fazer 50 coisas por semana. Sim? Então, como tenho 4 semanas, eu sei que o meu ritmo normal, eu consigo entregar 200 coisas por mês. Sim? Então, 10 por dia, 50 por semana e 200 por mês. Sim? Pero há um compromisso de fazer uma entrega no final de mês de 400. O que vai passar? Vou entregar? Sim? Creio que eu tenho certeza que não. Porque acá há que o ritmo não está de acordo com a realidade. Outro, quando hacemos isso, não estamos considerando os riscos, as outras coisas que podem passar durante a semana. Sim? Em uma semana pode ser que não consiga entregar 50, mas sim 30. A prioridade cambiou, coisas assim. E quando hacemos o compromisso, estamos considerando isto ou não? Então, as equipes que trabalham, eu penso que se não vai começar o quanto antes isto. Quanto hacemos nosso ritmo de trabalho? ¿Sí? Quanto hacemos por dia, por semana, não por horas, não hablamos de horas. Por semana, quanto hacemos por semana considerando uma semana normal, quanto hacemos por semana considerando uma semana muito buena, quanto hacemos por semana, ¿sí? Considerando uma semana muito mala, que é exatamente por isso, alinhar as expectativas e poder fazer um compromisso, ¿sí? Baseado em dados concretos. ¿Sí? Então, baseado em dado concreto, podemos sim rechazar um pedido, algo como, mira, podemos fazer
essa atividade, pero não em essa quantidade. Posso fazer essa apresentação, pero não para essa fecha. ¿Sí? Posso fazer esse treinamento, pero não todo de uma só vez. ¿Sí? Puedo dividirlo, hacer em 2 semanas. Então, essa é a ideia, ter controle de las coisas que passam para poder rechazar um pedido. E o pior de todos os outros, sim, é os últimos. É o último, que é incumprir os compromissos. Então, acá não há o que se explicar, não é necessário explicar muitas coisas. Acá, o término já habla por si mesmo. ¿Sí? Eu hice um compromisso de quantidade de alguma coisa, eu hice o compromisso de uma fecha em específico, ¿sí? Eu hice um compromisso de algo e não vou cumprir. E acá tenho uma pergunta para vocês. O que pensam que passa quando não cumprimos os compromissos? Pues creo que más bien está como en uno, ¿no? O sea, es quedar malo. Digo. Sí, claro. Existe. E também uma coisa muito malo que se passa quando não cumprimos o compromisso, que é muito subjetivo, mas é muito presente em esto, a imagem que temos. Se nós, em acordo ou não, concordando ou não com isto, estamos criando uma imagem, um brand, um personal brand. E uma das coisas que mais afeta, se a ideia do personal brand é o compromisso. ¿Sí? No importa si hablo muy buenas 6 línguas diferentes, soy muy bueno técnicamente, se não cumpro com os compromissos, não cumpro com as fechas, não comunico quando as fechas não vão ser atingidas. Então, acá temos muito impacto, ¿sí? Impactamos a quem hacemos o compromisso, se impactamos a quem se está involucrado com quem hicimos o compromisso, é uma cadena, ¿sí? Pero lo que mais sofre acá é a imagem, a personal brand que estamos dia por dia, conscientemente ou não, construindo de nós outros. ¿Sí? Isso tem que quedar claro. Acá estamos falando de imagem. E o outro ponto, sí, que é para que isso não se passe, sí, ter a personal brand impactada por não cumprir os compromissos, sí, tem a questão da responsabilidade, sí. A responsabilidade é algo que vamos começar a falar sobre isto. Vocês estão mirando a mim na câmera, sí? Estão vendo acá? Conseguem mirar-me na câmera? Sim. Perfeito. Então, vou invitar todos vocês agora para fazer um experimento, ¿sí? Que é muito simples. Peguem um bolígrafo como este, uma caneta. En Brasil llamamos caneta, ¿sí? Ok. Ahorita extiende el brazo como con el que sustenta el marcador, ese brazo que está con el marcador, así. Ok. Y horizontalmente, a la altura del hombro, mira, el brazo está recto. Y acá está la caneta, el bolígrafo o marcador. ¿Sí? ¿Listo? A la altura de tus hombros. Asegúrate que no hay nada entre el marcador que está sosteniendo acá y el piso donde estás parado. Entonces, de acá del marcador hasta el piso no puede ter nada. ¿Ok? Sim. Y ahora suelta el marcador.
¿Qué pasó? Caiu. Ajá, Gravedad. ajá. Porque caiu por causa de la gravedad. ¿Qué más? Pues que todos participamos. También, ¿por qué no? Sí. Entonces... Entonces, que a gente soltou. ahí está la cuestión. ¿Sí? Y podemos hablar que el marcador cayó porque podemos hablar que el marcador cayó, es hecho, es un fato. Podemos hablar que el hecho es por causa de la gravedad, ¿sí? Pero la respuesta es que el marcador cayó al chão porque nosotros soltamos, ¿sí? Isso é uma escolha. E como hablamos de responsabilidade, é isto que passa, ¿sí? Nas coisas de nosso dia, coisas assim. Muitas coisas se passam e usamos exatamente a gravidade como exemplo. Por que não esse isto? Porque porque eu não tive tempo, porque eu tive outra prioridade, porque. ¿Sí? Pero en la verdad, usted no es isto porque usted es una escolha de não hacer isto. Essa é a verdade. ¿Sí? Entonces, la questão de la responsabilidade habla sobre isto. ¿Sí? Que temos a diferença em la vítima e el responsable. Quando estamos falando de responsabilidade, el hecho é o mesmo. ¿Sí? Algo como a caneta caiu. Como vítima, podemos dar a justificativa de falar que a caneta caiu porque a gravidade puxou para baixo, abaixo. Pero como responsável, hablamos que a caneta caiu porque eu la soltei. ¿Sí? E lo mesmo para nossas relações personales, de trabalho, algo como, ¿por que tu não entregaste isto em la fecha que havíamos acordado? E normalmente a resposta é o quê? Porque eu tinha isto para ser, porque apareceu outras responsabilidades, porque cambiou a prioridade, coisas assim. Pero a verdade é que porque eu aceitei isso. ¿Sí? Eu aceitei o cambio de la responsabilidade. Eu não me posicionei contra isto. Se isto passou ayer com nós outros acá em León, as pessoas invitaram-me para el happy hour, ¿sí? E eu lo disse, não lo vou porque tenho coisas de trabalho para hacer. Acá me poni como vítima, porque como responsável, a resposta é, não vou porque eu escolhi fazer as coisas de trabalho. A diferença é sutil, pero também é clara. Vocês conseguem mirar a diferença? Não. Não. Se você escolhesse não fazer o trabalho e ir, seria irresponsável, não? Baseado em quê? Você não entregaria o que precisaria ser feito. Sí, exato, pero acá temos uma outra questão. ¿Por que não entregaria? ¿Sí? Entonces, temos muito trabalho para fazer em esta parte. É algo como, uma coisa é fazer, eu não puedo fazer esse trabalho, ¿sí? E outra coisa é dizer, mira, o que tu pede desse trabalho exige isto, e agora não é possível. Se não estamos falando solamente de não vou fazer, estamos falando de não vou fazer por e apresenta os hechos. É a diferença. ¿Sí? Então, simplesmente falar que não vai fazer não é quedar como irresponsável. ¿Sí? E sim explicar por que não é possível fazer. É uma transição cultural muito complexa, principalmente dentro de um ambiente de trabalho, porque podemos ter uma resposta como, mira, ok, pero simplesmente haça. ¿Sí? Pero en este caso, el problema es la otra persona, porque no respetó la cuestión de los compromisos. Usted está hablando por qué no puede hacer ese compromiso. ¿Sí? Mira, no puedo hacer esse compromisso porque o que tu me pides não hace sentido. ¿Sí? La fecha es muy
muy pequena, muy acerca de onde estamos, a quantidade é muito grande, ¿sí? Entonces, el papel de coaching de la vida de ustedes, sí, es esto, deixar claro para las personas que, mira, hay dos formas de se posicionar en uma situação, como vítima ou como responsável. Como vítima, estou transferindo a responsabilidade. Como responsável, estou fazendo uma escolha baseado em esses hechos. ¿Sí? E isto, claro, o receptor pode estar de acordo ou não. Ele falou com nós agora, então pode ser algo como a atividade do equipo de Ellen, ¿sí? Que é uma atividade que trabalha inserindo em los mapas os cambios atuales, ¿sí? Então, se hacen uma hecha para algo como, mira, eu quero ter todas as atualizações da cidade de São Paulo essa manhã, ¿sí? Ellen pode dizer, ok, perfeito, ou pode dizer, não é possível. ¿Por que não é possível? Mira, temos mudança em São Paulo todos os dias. Hoje vimos 10 da manhã, vamos ter 30. Não é como fazer uma projeção de isto. O que pode fazer para você é, se as atualizações que ter ayer, eu faço hoje. ¿Sí? Pero as atualizações que vai ter hoje, não posso fazer hoje, só amanhã. E talvez, ao depender do número de atualizações na cidade que vi ayer, as coisas vou fazer as coisas de ayer, hoje e amanhã. Ou seja, 2 dias fazendo uma coisa que deveria ser em um dia. Essa é a questão. ¿Sí? A questão é que simplesmente aceitamos o que pede a nós sem um diálogo racional. ¿Sí? E depois, quando a coisa não se passa bem, não queda bem, nos ponemos como vítimas. Essa é a questão. ¿Sí? Então, é um posicionamento num câmbio cultural, não é fácil fazer isso, ¿sí? Que está relacionado às nossas eleições, ¿sí? Então, é o que escolhemos. As questões de responsabilidade, as questões de por que hacemos, ¿sí? Então, muitas vezes nós hacemos porque não quedamos seguro de fazer isto. ¿Por que não quedamos seguro? Acá é uma outra boa pergunta. Porque quando mi jefe pede para hacer algo, eu tenho dificuldade de dizer não, baseado em isto. O problema está com mi jefe ou está comigo? Sí, é engraçado, mas muitas vezes o problema está com nós. Sí, uma questão de segurança. Eu não hablo no para mi jefe porque mi jefe é muito bravo, fica molesto, queda molesto muito facilmente. Aí você pergunta para a pessoa, quantas vezes tu disseste no para tu jefe? Não, nunca. Como assim? Então, tu tem a certeza que tu jefe vai quedar molesto com tu porque falou no, porque rechaçou o compromisso. Porque meu amigo falou que assim é. Pero tu amigo racionalizou a resposta, apresentou hechos, ¿sí? Estava aberto para discutir. Então, quando muitas coisas que no ambiente de trabalho, se não temos o conforto de dizer não, o conforto de rechazar um compromisso, é porque alguém, algum momento em nossa vida, disse que isso não é bueno, que dizer não é irresponsável, como um exemplo de Ellen. ¿Sí? Pero irresponsável é dizer sim e não fazer, é diferente. Bueno, chicos, es malo porque tenemos muito poquito tempo para hablar sobre esto, pero voy a hacer algo, yo pienso que no quedó muy claro essas questões, pero voy a hacer una llamada
bem específica sobre isso depois, ¿sí? A questão de responsabilidade, para falarmos sobre isso, se for um pouquinho mais aprofundado, algo que talvez até individual, ¿sí? Perguntando qual é o conforto que você tem para rechazar um compromisso, ¿sí? E se não é muito confortável fazer isso, por quê? Pode aparecer muitas respostas como, ah, mira, Emma, me queda muito preocupado, sí, porque se eu digo não a um compromisso, pode parecer que eu não quero trabalhar e que não sou importante pela companhia. Sí, pode ser isto. E muitas outras coisas. Sí? Pero, mira, o que estamos fazendo acá não é dizer não para ficar parado. Sí, já vou dizer não a esta atividade porque vou quedar todo o dia em Facebook. Vou dizer não porque vou ficar todo o dia em YouTube. Vou dizer não porque não quero ter um ritmo de trabalho mais tranquilo. Isso é uma situação. Pero quando dizemos não, quando rechazamos um compromisso, é baseado em quê? ¿Sí? Baseado, mira, eu não tenho a capacidade de dias da semana para fazer essas entregas. Eu estou com muitas coisas para fazer. ¿Sí? O grupo que estamos trabalhando acá agora é o grupo de trabalho como Scrum Master. ¿Sí? Isto empieza a aparecer mais. O no del grupo. Não é possível, não é possível. A pergunta é simples. ¿Por que não é possível? Acá está nossa responsabilidade. ¿Sí? Como responsável, não como vítimas. Não é possível por isso, ok. Então, vamos cambiar as prioridades. ¿Sí? Porque se não decimos não, vamos fazer tudo, uma coisa vai ficar de fora, e as coisas que vão falar é o equipo não tem responsabilidade, o equipo não tem o perfil. A pessoa X não está mal, disse que ia ser e não pode ser. Aí começamos as investigação, entender por que se passou isso, se chegamos a alguns dados concretos e falamos pela pessoa que teve o compromisso firmado, e uma das primeiras coisas que dizem é: por que ele não falou comigo antes? Por que não explicou para mim antes? Porque não alinhou as expectativas. Coisas assim. Bueno, chicos, por hoje é isto. Sí, a diferença de compromisso e responsabilidade. O compromisso é algo que firmamos com outros. Só é possível fazer quando tienes mais de um involucrado, ¿sí? E a responsabilidade é assumir o compromisso, ¿sí? E quando queda bem, perfeito. Quando queda mal ou quando tienes alguma alteração, temos duas opções: posicionar como vítimas ou como responsáveis. Listo? Listo. Então, muitas graças pelo tempo de vocês. Eu saio da sessão não muito seguro sobre o conteúdo, mas vou fazer um schedule individualmente com cada para falarmos um pouquinho mais. Perfecto. Sí. Então, chicos, muitas graças. Hablamos no próximo webinar. Dale, pues. Tchau. Chao. Chao, chao.